Outra questão, outra manifestação de tristeza é quando evitamos momentos de felicidade, certo? Momentos de prazer. Diminuímos os prazeres e as satisfações no mês de Av. Desde Rosh Chodesh Av, que é na sexta-feira, até o próximo domingo, que é 10 de Av. Okay? Sendo assim, compras que são feitas com satisfação pessoal ou satisfação pública são evitadas nesse período. Né? Significa que roupa nova depende. Né? E em lugares como o Brasil, que agora não é a questão porque agora não, é inverno, né? É o final de inverno, então não tem tanto calor. Mas lugares que são com muito calor e que as pessoas transpiram muito, então se permite que, se a pessoa não tem mais outra roupa e tem que comprar uma roupa, se permite comprar roupa. Mas questões como comprar um carro, né? Comprar um televisor, comprar um computador, né? Comprar um celular novo, todo esse tipo de compras que nos levam à satisfação, que a pessoa compra e diz, uau, chegou o que eu queria, né? Isso se evita. Deixa-se para adquirir depois de Tisha B'Av. Né? Eu adquiri uns livros que ainda não me chegaram. Estão nos correios aí, viajando para chegar aqui. Muito provavelmente pode ser que cheguem esta semana. Então, o que eu vou fazer? Vai chegar os livros e eu não vou recolher. Vou só pegar os livros na próxima semana. Claro que eu vou ficar assim, não? Para querer pegar os livros. Mas eu sei que se eu abrir a caixa e ver o livro que eu queria, que esperei quase um ano para comprar esse livro, né? E vou ficar feliz. Então, se eu sei que é algo que eu adquiro e vou me satisfazer com ele, vou estar feliz com ele, coloco isso de lado e espero para depois de Tisha B'Av. Cortar cabelo e barba. O costume sefaradi é que durante o mês de Av também se pode cortar cabelo e barba, certo? Se pode cortar cabelo e barbear-se, somente sendo restrito na semana que cai de Tisha B'Av. Mas desde Rosh Chodesh Av em diante, ou seja, a primeira semana do mês de Av, ou seja, esta semana, no caso, os primeiros dias de Av, não tem nenhum problema. Você pode cortar cabelo, né? Você pode fazer a barba. Compromissos de casamentos, se é um jovem que ainda não se casou, não tem filhos ainda, segundo a lei, sim se pode casar nesses dias de Tisha B'Av, né? Nesse mês de Av. Inclusive na semana que cai Tisha B'Av, inclusive em Tisha B'Av mesmo. Porque ele tem que cumprir a mitzvah de procriar-se. Né? Então, se está permitido casar. Contudo, como se sabe que é algo que se pode evitar, ou se não evitar, mas se pode postergar. Então, se acostumou que os casamentos são postergados para depois de Av. Né? Mas, contudo, os compromissos se podem fazer antes. Ou seja, a assinatura da Ketubá, não a assinatura, senão que também aqueles que assinam também. Ou seja, a construção da Ketubá, o acordo da Ketubá, que se chama Irusim, isso também se pode fazer nos períodos de Tisha B'Av, apenas que se evita fazer uma festa aí. Construções de alegria, tudo que a gente constrói que nos satisfaz, é proibido nesse período. Se a pessoa vai construir algo que é necessário, sem nenhum problema. Ou seja, que se caiu a cerca do seu campo ou da sua casa, e isso vai pôr em risco sua propriedade, que pode entrar animais, pode entrar ladrões. Então, se pode construir a cerca, não tem nenhum problema. Mas se a pessoa já tem a cerca construída, mas a cerca está feia, e eu quero algo melhor, quero fazer um upgrade na minha cerca, então isso já está proibido nos períodos do mês de Av.
Né? Se eu vou construir porque eu necessito de um lugar para morar, está permitido em Tisha B'Av, sem nenhum problema. Mas se eu já tenho um lugar para morar, mas eu quero fazer uma reforma na sala, porque eu quero colocar a sala mais bonita, isso está proibido em Tisha B'Av. Porque, ora, como é que eu vou me preocupar em embelezar as minhas propriedades, em construir ou reformar a minha casa, quando a casa de Hashem está destruída? Né? Não faz muito sentido. Isso não demonstra tanta preocupação com o divino. Né? Então, esses tipos de construções estão proibidos. Músicas e festas. Há o costume, não é lei, é um costume, de que não se escuta música com instrumento musical desde Yud Zayin B'Tammuz. Né? Desde 17 de Tammuz, 3 semanas, não se escuta esse tipo de músicas assim. Se pode escutar a voz de boca, porque não foi decretado, né? A Gezerá não recai sobre o falar, e consigo não se recai sobre o cantar. Mas, quando isso é acompanhado com instrumentos musicais, é complicado. Né? Há aqueles que se acostumam, há aqueles que se acostumam a não escutar música durante todas as 3 semanas, mas na sexta-feira à tarde, sim, porque é Erev Shabbat. E há aqueles que se acostumam somente a partir de Rosh Chodesh Av. Em geral, não se escuta. Se uma pessoa vive de música, ele é músico, faz shows, ou trabalha na manutenção da música, ou seja, no controle de som, e essa é a sua forma de sustento, não tem nenhum problema, ele trabalha nesse período e vai escutar música nesse período. Ok? Brit Milá, Siyum Masechet e Pidyon Ben são mitzvot sobre as quais a gente faz Seudá Mitzvah. Quando se faz um Brit Milá, se faz uma refeição festiva. Siyum Masechet também, Pidyon Ben também. E tudo isso se faz também com cânticos, com música, com comida, com carne, com vinho, festa. Se tratando de uma festa de mitzvah, uma seudat mitzvah, está permitido. No caso de um Brit Milá, o sandak, né, que é aquele que carrega a criança no momento, que tem a criança no momento da circuncisão, e o pai da criança, eles podem festejar tranquilamente. Inclusive, que se cai Brit Milá em Tisha B'Av, né, eles também festejam. Se uma Masechet também, se terminou o estudo de uma Masechet, do Talmud, seja qualquer ela que seja, a pessoa termina a Masechet e faz uma Seudá Mitzvah. Pidyon Ben também. Okay? Com a diferença que Pidyon Ben, ele pode ser postergado, ele não tem uma data precisa. Então, por não ter uma data precisa, se recai que a criança nasceu na semana de Av, no mês de Av, até Tisha B'Av, também se pode fazer durante essa semana, não tem nenhum problema, porque é mitzvah da Torá. Mas, se recai, se a pessoa quer fazer isso em Tisha B'Av mesmo, não pode. Vai estar proibido, porque é uma festa, uma celebração que se pode fazer em qualquer outro dia. Não é como um Brit Milá, que está obrigado a ser no 8º dia. Né? Igual a um Siyum Masechet, que ele também pode ser terminado em qualquer outro dia. Então, ele não impede ou não libera a pessoa do jejum de Tisha B'Av. Okay? Carne e vinho. Cada comunidade tem um costume. O costume mais difundido e mais comum, tanto Sefaradi como Ashkenazi, é que não se come carne nem vinho desde Rosh Chodesh Av. As comunidades sefaraditas de Jerusalém, principalmente, não comem carne nem vinho desde Rosh Chodesh Av até 10 de Av. Não de Tisha B'Av, até o dia 10 de Av. Por quê? Porque o templo começou a queimar-se em Tisha B'Av, mas ele terminou de queimar
no fim da tarde de dia 10 de Av. Então, por isso que se decretou que o comer da carne vai até a tarde, o entardecer de 10 de Av, a proibição. Né? Então, ou seja, quando a pessoa regressa do jejum de Tisha B'Av, ela não vai comer carne, como desde jejum, ok? Com exceção desse ano. Por quê? Porque este ano, Tisha B'Av cai em Shabat. 9 de Av é em Shabat. E Shabat, ele tem o seu valor acima de Tisha B'Av. E como em Shabat não se jejuma e não se entristece, não se pode cumprir nele Tisha B'Av. O único jejum que se deve cumprir em Shabat quando recai em Shabat é Yom Kippur. Por quê? Porque Yom Kippur é da Torá e porque está escrito que neste dia, neste dia, vão afligir suas almas. Então, por ser num dia específico, e esse dia cai em Shabat, quando se trata de Yom Kippur, sim, se jejuma em Shabat. Mas Tisha B'Av, não. Tisha B'Av cai em Shabat, ele é postergado para o domingo. E sendo postergado para o domingo, então o jejum cai no domingo, o desjejum já não é mais no domingo, é na segunda. Então já não é mais no dia 10 de Av, senão no dia 11 de Av. Sendo no dia 11 de Av, o desjejum pode ser também com carne. É o caso deste ano. Mas já nos anos em que Tisha B'Av cai em dias da semana comum, ou seja, vai cair no seu dia específico de 9, então o seu desjejum não pode ser carne e não se come carne até o meio-dia do dia 10 de Av. Ok? Até aqui, alguma pergunta? Já vou passar para um outro item. Ok. Depois que a gente fala do mês que recai Av, a gente tem a semana na qual recai Tisha B'Av. Certo? De 1º de Av até 9 de Av, estamos falando aí de 9 dias. Certo? Dentre esses 9 dias, há um período de entre 7 a 2 dias, né? Ou de 7 a 1 dia, melhor dizendo, que esse é o tempo de Tisha B'Av, da semana onde cai Tisha B'Av. O que significa a semana que cai Tisha B'Av? É desde Yom Rishon, desde o domingo até Tisha B'Av. Então, se Tisha B'Av cai numa quinta-feira, a semana de Tisha B'Av, a semana em que Tisha B'Av recai sobre ela é desde domingo, aí vai domingo, segunda, terça e quarta. 4 dias. Porque na quinta é Tisha B'Av. Se Tisha B'Av cai na segunda-feira, a semana em que Tisha B'Av cai sobre ela resume-se em apenas um dia, que é o domingo. Agora, se Tisha B'Av cai no domingo, ou se Tisha B'Av cai no Shabat e é postergado para o domingo, não existe semana na qual recai Tisha B'Av. Está claro? Então, neste caso, deste ano, né, esta semana que a gente está agora não é considerada a semana em que recai Tisha B'Av. Por quê? Porque Tisha B'Av será em Shabat. E como em Shabat a gente não jejuma e não aflige nossas almas, a não ser por Yom Kippur, então a celebração de Tisha B'Av é postergada para o dia 10, que é o domingo. Sendo Tisha B'Av recaindo sobre o domingo, não existe semana de Tisha B'Av, ou semana em qual Tisha B'Av recai sobre ela. Então, esses 5 pontos que estão aqui, não se aplicam a nós este ano. Ok? Então, Tisha B'Av em Shabat ou domingo, já explicamos. Ele é passado para o domingo. Passando para o domingo, não existe a semana que recai sobre ele. Mas, se Shabat recai na segunda, na terça,
na quarta, na quinta ou na sexta-feira, então existe Shabbat, existe semana na qual se recai Shabeav. E na semana que recai Shabeav, não se corta o cabelo e não se barbeia. E há aquele que dizem que não se pode cortar as unhas. Ok? Em todo caso, as unhas, se elas passam mesmo aqueles que não se acostumam a cortar as unhas, se as unhas passam da carne, ou seja, se as garras, né, passaram da carne, do dedo, então pode cortar, não só como pode, como deve, é aconselhado cortar. Mas cortar as unhas não é um costume que foi muito bem recebido, e principalmente entre os sefaraditas não tem esse adicional. Mas, na semana em que recai de Shabeav, não se corta o cabelo e não se barbeia. Agora, se a barba, no caso o bigode, incomoda para comer, se pode aparar o bigode. Ok? No caso do sandak e do pai da criança, sim, eles estão permitidos a cortar o cabelo e a barbear-se por causa da festa, da sua festa, que é daquele dia, o 8º dia do nascimento da criança. Eles são parte da mitzvah e então eles sim podem cortar o cabelo. O noivo também. O noivo, nos seus 7 dias de boda, digamos que ele se casou no dia 29 de Tishrei, dia 30 de Tishrei, okay? E desde o dia 1 até o dia 7 de Ave, até o dia 6 de Ave, ele está nos seus 7 dias de boda. Certo? Nesses 7 dias de boda, ele pode cortar o cabelo e pode fazer a barba. Okay? Na semana em que recai em Shabeav, não se pode lavar roupa e não se pode passar roupa. Consequentemente, não se pode usar roupa lavada e nem roupa passada. Então, como se faz? Simples, não usa. Ok? A pessoa pergunta, então eu vou andar com roupa suja? Não, não precisa andar com roupa suja. Mas tem que andar com uma roupa que foi utilizada. Com o que se aconselha? Que anterior à semana de Tisha B'Av, digamos que Tisha B'Av será, a semana de Tisha B'Av serão 3 dias. Né? Será domingo, segunda e terça. Quarta-feira, Tisha B'Av. Então, somando 4 dias. Aqui em Tisha B'Av também não se pode usar roupa lavada e passada. Então, o que se faz? Antes dessa semana, ou no Shabat, ou na sexta-feira, ou no que seja antes dessa semana de Tisha B'Av, se separam as roupas que já estão lavadas, arrumadinhas, que serão utilizadas na semana de Tisha B'Av e em Tisha B'Av. A pessoa veste uma camisa, usa por 1 hora, depois retira essa camisa e guarda. Bota uma calça, usa por 1 hora, retira essa calça e guarda. Roupa íntima não precisa ser restrito com roupa íntima por questões de saúde. Okay? Mas a roupa, calça e camisa, sim. Okay? Banhar-se na semana, somente na semana que recai de Tisha B'Av, que neste ano não temos, a pessoa, claro que pode banhar-se, mas não se pode tomar banho com água quente, né? E nem tomar banho de forma completa, o que significa de forma prazerosa. Todo banho de prazer é proibido. Então a pessoa tem que tomar banho de uma forma que seja um pouco incômodo o banho e não seja prazeroso como é o de comum. Então, lavar por partes o corpo, né? De uma forma que não seja mais aquele banho prazeroso que toda a água recai sobre si. Banhar-se numa banheira, por exemplo, não se aconselha. Okay? Contudo, a proibição é para banhar-se. Não quer dizer que a pessoa não possa ir para uma piscina ou para uma praia, por exemplo. Só pode ir à praia, pode ir à piscina na semana que recai de Tisha B'Av. Contudo, é aconselhado não ir a uma praia, porque como é uma situação de risco, que a pessoa pode se afogar. No caso de Recife, a pessoa pode ter um tubarão que lhe coma a perna, né? Então, se evita ir à praia
por questões de segurança. Como é mês de ave, a pessoa não entra em risco, porque a gente viu no que se refere a cirurgias, né? Costurar roupas novas e consertar roupas, consertar a roupa em Tisha B'Av, mais ou menos permitido, mas construir, ou melhor, costurar uma roupa nova está proibido. Inclusive, se essa roupa nova for construída para um não-judeu. Ok? Se evita, nessa semana que recai nela Tisha B'Av, fazer roupas novas. Ok? Perguntas até aqui? Pessoal, vocês estão muito calados. Então, vamos seguir. Véspera de Tisha B'Av. Agora sim. Quando chega a véspera de Tisha B'Av, as coisas já começam a se colocar mais no clima do que é o jejum de Tisha B'Av. Ok? E nesse clima de jejum, algumas coisas a gente tem de diferente para Tisha B'Av. Entre elas é trabalhos. Há aqueles que dizem que não se deve trabalhar na véspera de Tisha B'Av. E principalmente em Tisha B'Av não se deve trabalhar. Mas não é uma proibição absoluta. Ok? A pessoa necessita trabalhar, porque essa é a sua forma de sustento e tem que trabalhar, pode trabalhar. Ok? Este ano, como Tisha B'Av vai ser celebrado no domingo, vai ser melhor para todo mundo, que ninguém vai trabalhar nem no Shabat, né? E nem em Tisha B'Av em si. Mas, em todo caso, trabalhar em Tisha B'Av, e na véspera de Tisha B'Av, durante a manhã, né, até o meio-dia, não passa nenhum problema. A questão é mais na véspera, ou seja, depois do meio-dia. Sempre que tratamos véspera de uma festa ou de um dia festivo ou de um dia de celebração no judaísmo, a gente sempre considera depois do meio-dia. Tudo que é antes do meio-dia não é considerado véspera, somente em casos específicos, como é Pessach, porque como Pessach é muito complicado, é muito trabalho para a preparação da festa, então se tem como todo o dia. Mas, em geral, véspera se considera apenas a partir do meio-dia. Ok? Então, a partir do meio-dia, se proíbe refeições fixas que finalizem esse dia. Ou seja, se a pessoa tem uma refeição fixa para fazer, o que é uma refeição fixa? Uma refeição completa, né? Vai almoçar, que eu almoço feijão, carne, arroz, blá, 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 blá. Então, essa refeição se aconselha a fazer até o meio-dia. Depois do meio-dia, a pessoa deve se dedicar, principalmente, a Seudá Hamafseket, a refeição que interrompe, ou a refeição do pré-jejum. A refeição que antecede o jejum. Ok? Na refeição fixa, na refeição comum, ainda que ela seja depois do meio-dia, por algum motivo a pessoa, ou ela está acostumada a comer essa refeição somente depois do meio-dia, ou porque realmente ela não alcançou comer isso antes e chegou às 2 horas da tarde e agora é que ela vai comer. Não tem nenhum problema, desde que não seja considerada esta a refeição final. A refeição que diferencia ou que separa o período de que a pessoa pode se alimentar do Tisha B'Av. Né? Então, a gente tem que reservar um momento para a Seudá Hamafseket. E na Seudá Hamafseket, depois dela, não se pode comer mais nada até o fim de Tisha B'Av, até o fim de jejum. Ok? Então, Seudá Hamafseket se faz à tarde, não se faz pela manhã. Né? Motivos óbvios. Você vai comer pela manhã, vai chegar à tarde e vai estar com fome. Então, se você vai esperar mais do que 24 horas, mais do que 26 horas para comer, vai ser complicado, tanto para a saúde como para o bem-estar. A refeição de interrupção se faz até antes da Shkia. Se por um acaso começou a esquiar, a pessoa ainda está comendo, já termine. É o último momento para comer. Ok? Com a esquiar, se termina o período de alimentação. E com a esquiar, começa o jejum.
Então, enquanto se vê o sol, tá beleza. Então, no começo da Shkia, ainda se pode liberar. Tá de boa. Mas depois que o sol se põe, né? Quando ele já não se vê no horizonte, ainda que seja dia e não saíram as estrelas, neste momento, definitivamente, já não se pode mais comer. Ok? Na Seudah HaMafseket está proibido comer carne. Aqueles que se acostumam a comer carne ainda na semana de Tisha B'Av, porque a gente viu que existem vários costumes, né? Podem comer a carne antes disso, mas nessa refeição não se pode comer carne. Por quê? Porque a refeição de Seudah HaMafseket é uma refeição de luto. Talvez esqueça essa palavra. De luto. Então, segundo as leis, segundo os costumes do enlutado em Israel, e no povo judeu, né, o enlutado ele não come carne. Ele não come da forma comum como os demais. Ele vai comer uma comida muito simples, ou seja, uma comida cozinhada somente ela. Ou seja, não mistura cozinhado. Ou seja, não vai comer arroz, feijão, macarrão e outra coisa cozinhada, batatas cozinhadas, não. Vai comer somente uma espécie cozinhada. Ou, melhor dizendo, duas espécies, mas que não estejam juntas. Ok? Porque se estão juntas, também se considera uma, mas só vai perder, né? Vai ficar somente com uma alimentação. O ideal de comer na Seudah HaMafseket é comer pita e ovo. Ou lentilhas e ovo. Certo? Porque essas são as comidas que se acostumaram a Am Israel de comer nos seus momentos de tristeza na perda de um ente querido. Okay? Então, no luto, esse é o alimento que Am Israel come. Pita e ovo ou lentilhas e ovo. Aqui em casa, nosso costume é comer lentilhas. Né? Comemos lentilhas e ovos antes de Tisha B'Av e é a melhor refeição para entrar de Tisha B'Av bem. Okay? Passar bem Tisha B'Av, comemos isso, porque nos dá muito boa força para Tisha B'Av. Okay? Não se deve comer 2 alimentos cozidos. O que significa 2 alimentos cozidos? Se a pessoa vai cozinhar as lentilhas, se durante todo o ano ela cozinha lentilhas e coloca dentro das lentilhas cebola, coentro, uma batata picada, isso tudo é considerado uma alimentação, um alimento cozinhado. Não é considerado 2, ok? Agora, se a pessoa durante todo o ano cozinha lentilhas somente as lentilhas, sem arroz, ou melhor, sem arroz não, sem cebola, sem batata, sem coentro, somente as lentilhas, e é assim a forma dela cozinhar, quando chega na véspera de Tisha B'Av para a Seudah HaMafseket, se ela adiciona a cebola, vai ser considerado 2 alimentos cozinhados. Basta adicionar a cebola. Entendeu? E aí alguém pode dizer, e sim, há quem diga, que como a cebola é parte do condimento e não é tanto o principal do cozinhado, né, da lentilha, não tem nenhum problema. E assim a maioria opina. Então, se a pessoa adiciona a batata, então já aí definitivamente já tem 2 alimentos cozinhados. Então, se a pessoa pode comer somente 2 alimentos cozinhados e não 3, então ela pode comer lentilhas e arroz, lentilhas e ovo, lentilhas e pão, né? Mas não pode comer lentilhas e ovo e arroz. Ok? Então, isso não pode ser feito. No caso de saladas e frutas, estão permitidas, desde que não seja nada cozinhado. Ou seja, se você já tem 2 alimentos cozinhados, tudo bem. Tudo que não é cozinhado pode ser adicionado.
todas as saladas e frutas podem ser adicionadas. E é bom que se coma saladas e frutas. Outro costume é como sentar-se para comer em Tisha B'Av. Não se senta à mesa como se faz na véspera de Yom Kippur. Na véspera de Yom Kippur, estas leis aqui não são levadas em consideração. Nada disso se aplica à véspera de Yom Kippur. Ok? Véspera de Yom Kippur se pode comer normalmente, mas na véspera de Tisha B'Av comemos como enlutados, como pessoas que perderam um ente querido, porque estamos em luto por Jerusalém. E se estamos em luto por Jerusalém, vamos cumprir os costumes dos enlutados e comer no chão. Pode-se considerar ou pode-se também aceitar que a pessoa não coma no chão, ou seja, sobre uma almofada, sobre uma cadeira baixinha, um banquinho, né? Mas a questão é comer abaixo do nível normal que a pessoa come. Ou seja, se eu estou aqui sentado, eu vou me sentar mais baixo para comer. E não comer à mesa. Ok? Comer na mão. Bom, perguntas até aqui? Quais são as proibições em Tisha B'Av? Em Tisha B'Av existem 5 proibições básicas. Ok? Tudo que está além dessas 5 proibições são costumes. E costumes se podem manipular. Mas as 5 proibições decretadas pelos sábios, essas não tem como manipular. Ok? Quais são as 5 proibições? Comer e beber. Ok? Banhar-se. Conversas vãs, né? Calçar sapatos de couro e manter relações sexuais. Essas 5 proibições são dos sábios e todo homem Israel tem que cumprir em Tisha B'Av. Comer e beber. O que significa jejum para o judaísmo? Significa que a pessoa não come até o pôr do sol. Isso é um jejum no judaísmo. Ok? A pessoa pode começar esse jejum, seja no nascer do sol, né? Como é nos demais jejuns dos sábios, ou como em Tisha B'Av, em Yom Kippur, que começamos o jejum no dia anterior, ou seja, na noite anterior. Começamos o jejum com o pôr do sol e terminamos o jejum com a saída das estrelas do dia seguinte. Ok? Então, o jejum não é de 24 horas, mas de mais de 24 horas. São praticamente 25 horas de jejum. Ok? Se a pessoa, qualquer que seja o jejum dos sábios, né, que a gente adiciona na tefilá, a gente adiciona aneno, se essa pessoa já tem a intenção de que não vai guardar esse jejum, ou seja, não vai cumprir até a Shkiá, ela não deve recitar aneno. Eu vou fazer esse jejum, eu vou fazer só meio-dia. Por quê? Porque eu estou doente, ou porque eu não posso, ou porque eu não quero, mas vai rezar, né? Então, ela não deve dizer aneno e nem pode ser razão. Para ser razão, tem que ser uma pessoa que vai jejuar a todo o jejum completo. Isso para todos os jejuns, tanto da Torá como dos sábios. Ok? Contudo, pessoas que são enfermas, passaram por cirurgias, ou estão debilitadas, ou têm uma enfermidade, necessitam se alimentar para fortalecer-se, essas pessoas podem se alimentar. No caso de Tisha B'Av, há que perguntar primeiro ao médico, para saber como ele vai poder se ele pode jejuar em Tisha B'Av. Essa é a pergunta. Não é perguntar o que pode comer, mas se pode jejuar. Se o médico diz, não, você não pode jejuar, então aí a pergunta é, sim, o que eu posso comer, então em que intervalos de tempo eu tenho que comer? E consultar com o rabino, ok? Se definitivamente a pessoa não pode jejuar e tem que comer, porque tem que se alimentar, ela ou come ou vai ficar mal, então a pessoa come, ok? Mas se a pessoa, ainda que por prescrição médica, não deve fazer o jejum, mas pode comer pausadamente em intervalos de tempo, então a pessoa deve comer um
a menos de um Kezait, né? Come menos de um Kezait, espera aí meia hora e come outro menos de um Kezait. E ainda assim vai ser considerado como jejum. Ok? Então, em Tisha B'Av, todos jejumam. Com exceção das crianças menores de 13 anos, todos devem jejuar. Meninos menores de 13, meninas menores de 12 não jejuam, mas a partir de 13 anos para meninos, em um dia, e 12 anos em um dia para meninas, todos jejumam. Tanto grávidas, as que tiveram parto, né? Os enfermos, todos jejumam. A menos que um médico diga que não se pode jejuar. Ok? Banhar-se. Não se pode tomar banho em Tisha B'Av. Que tipo de banho? Banho de prazer. Ok? Então não se banha em Tisha B'Av. Ah, mas eu estava andando e caiu caiu lama em cima de mim. Eu estava cavalgando em direção à sinagoga, caí dentro do esterco. Nesse caso, você vai tomar um banho. Né? Pelo amor de Deus. Mas não é porque você é um banho de prazer, senão você está numa situação que exige que você se banhe. Ok? Então, nesse caso, a pessoa sim se banha. Né? Todo o corpo. Nenhum problema. Mas se não é um caso assim, então a pessoa não se banha. Escovar os dentes em Tisha B'Av, também se aconselha não escovar os dentes. Mas se a pessoa é muito difícil para ela estar com a boca assim, que é muito amargo e lhe faz muito mal, então ela sim pode escovar os dentes, mas não deve engolir a água, ter muito cuidado com isso. Netilat Yadayim, não se lava toda a mão. Quando se faz Netilat Yadayim em Tisha B'Av, se lava somente os dedos. Desde onde? Desde as falanges para baixo, até o final do dedo. Da falange ao final do dedo se pode lavar. Ok? Netilat Yadayim. E a pessoa não pode manter conversas. Não quer dizer que a pessoa vai ficar calada todo Tisha B'Av. Embora que existem aqueles que fazem Ta'anit de burro. Mas Ta'anit de burro é o jejum do falar. As pessoas que evitam falar, não falam nada em Tisha B'Av que não seja temas do dia ou de Torá. Ok? Então, não fala nada, tem gente que se cala completamente de Tisha B'Av. Só faz rezar. Mas essa não é a proibição, senão que a pessoa não deve manter conversas vãs, conversas de alegria, ou conversa que desviam o pensamento do que é o principal desse dia. Ok? Então, não se faz esse tipo de conversa e não faz saudações. Ou seja, se está andando pela rua, alguém diz, opa, shalom, não se responde shalom. Né? Faz um sinal, responde com outras palavras, né? Responde com cabeça baixa, mas não demonstra satisfação nem felicidade no dia de Tisha B'Av. Vamos abrir o outro vídeo, ok? Que falta 1 minuto e não vamos poder terminar com isso. O outro vídeo eu tenho mais aí uns 10 minutos para terminar o nosso encontro. Então, fechou aqui e começamos um novo vídeo. Ok.